Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje eu vou falar sobre situações de crise, situações de sofrimento e como tornar essas situações, que geralmente são situações difíceis, em grandes oportunidades para nós. Para que a gente consiga transformar, né, situações difíceis em situações de oportunidade, em primeiro lugar, a gente tem que encarar a situação que a gente está vivendo de frente, porque muitas vezes a gente quer fugir dos problemas, fugir da situação inesperada, daquilo que a gente não estava esperando que fosse acontecer. A gente às vezes não quer encarar. Então a primeira dica é que a gente deve encarar o que está acontecendo com a gente de frente. Segundo ponto, nós devemos aceitar. Aceitar a situação de sofrimento, a situação de crise, a situação de perda, o que for, né, que tiver causando algum sofrimento. Nós temos que aceitar aquela situação. Outra coisa, a gente deve ter consciência de que tudo nessa vida tem uma saída, tem um jeito de resolver. A única coisa que não tem jeito é a morte, né? Mas é, se não for a morte, nós temos condições de resolver. Nós temos estratégias, nós temos rotas diferentes que a gente pode estar mudando a rota para conseguir encontrar uma saída. Sempre vai haver uma saída. E a próxima coisa que nós devemos é, fazer, além de enfrentar o problema de frente, além de aceitar a situação, né, que nós estamos vivendo, é não focar apenas no problema. O problema, ele está aparecendo para nos movimentar, para fazer com que muitas vezes a gente saia da nossa zona de conforto para dar o primeiro passo, para ir em busca de alguma coisa. Então, assim, os problemas nas nossas vidas, eles aparentemente eles são tristes, ruins, desesperadores, mas se a gente for pensar que por trás dos problemas a gente consegue ver uma coisa boa, porque os problemas nos movimentam, né? Os problemas nos fazem pensar em coisas que a gente não estava pensando antes. Os problemas fazem a gente às vezes se aproximar de pessoas que às vezes a gente estava afastado. Faz a gente tomar um rumo, né? Fazer alguma coisa para resolver aquele problema. Só que tem um porém. Muitas pessoas apenas ficam focadas no problema, né? Na dor, na tristeza, na dificuldade que aquele problema está trazendo. E não dão um passo à frente. Então, assim, pessoal, tudo na vida nós temos que ir dando passos para frente. Então, se aparecer um problema aí na sua vida, uma dificuldade, você encare, aceite e dê o seu passo em busca da solução. Então, o que eu vou orientar vocês aqui nesse vídeo? É que vocês não fiquem também focados apenas no problema que apareceu, mas fiquem focados na solução daquele problema. O que eu posso fazer para conseguir solucionar o que está acontecendo comigo? Muitas vezes nós damos conta sozinhos, apenas refletindo, às vezes apenas nos movimentando, dando uns passos para frente, a gente já consegue resolver. Muitas vezes não. Muitas vezes o problema é muito grande ou não depende só de nós. Então aí a gente tem que pensar em pessoas que possam nos ajudar, pensar em estratégias. Mas a única coisa que nós não devemos fazer, não podemos fazer, é ficar parados. Bom, eu li uma frase num livro que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu acho que faz todo sentido nesses momentos também de crise, de situações de sofrimento, de problemas que a gente passa na vida. A frase diz assim: as pessoas, elas não fracassam, elas apenas desistem. Então eu acredito muito nessa frase. Muitas vezes as pessoas também ficam com muito receio, às vezes, de pedir ajuda, de compartilhar o seu problema com alguém, por medo, por receio de serem taxadas de fracassadas, pessoas fracassadas, né? Estão passando por aquele problema porque
né? São pessoas que não conseguem resolver as coisas. Enfim, na verdade não existem fracassados, né, pessoal? Então acho que é uma questão muito interessante para a gente estar pensando e refletindo. Não existe fracasso. Existe apenas pessoa que se acomoda ou que desiste da situação. Então, diante de uma situação problemática, difícil, de sofrimento, não desista, porque, pessoal, sempre há uma saída. Há uma luz no fim do túnel sempre, por mais difícil que esteja a situação, né, de repente que alguém esteja passando por aí, por mais difícil que esteja, se você insistir em buscar uma saída, se você não aceitar, por exemplo, você virar e falar assim pra você mesma, não, eu não aceito que isso aconteça comigo, eu não aceito que isso me derrube, eu não aceito que isso me segue, eu, eu tenho que arrumar uma saída, eu sei que eu vou conseguir. Então, assim, muitas vezes você mandar mensagens positivas para o seu cérebro neste momento também é muito importante. É você estar dizendo para você mesmo, não, o problema está aqui, está difícil demais, eu sei, estou enxergando, estou encarando ele de frente, eu estou aceitando que isso aconteceu comigo, em algum momento é resultado de alguma escolha que eu fiz e que não foi adequada, eu estou aceitando, mas esse problema tem solução. Então você tem que determinar isso, que o problema tem solução, que você vai conseguir achar uma saída. Então muitas vezes você refletindo, você vai conseguir encontrar a solução, muitas vezes não, muitas vezes você vai ter que pedir ajuda ou para um profissional, ou para um parente, ou para um amigo, ou para alguém querido. E não sinta-se inseguro ou se sentindo fracassado para pedir ajuda. Muitas vezes os problemas acontecem conosco na nossa vida justamente para que a gente peça ajuda, se aproxime de pessoas, para que a gente também reconheça que nós não podemos viver sozinhos, nós precisamos dos outros, uns dos outros, o tempo todo. Então, pessoal, mudar a rota também muitas vezes é uma outra dica. Muitas vezes a gente está seguindo uma rota, um caminho, e o problema parece que nos impede, às vezes, de seguir aquela rota. Então, de repente, mudar apenas a rota já vai fazer a diferença. Então, assim, a gente tem que procurar lidar com o problema que aparece, com a situação difícil que aparece, porque muitas das vezes aquela situação tá querendo nos dizer alguma coisa, né? Às vezes tem uma oportunidade muito legal escondida atrás de um problema e muitas vezes a gente fica focado só naquele problema e não consegue ver o que está por trás. Para fechar esse vídeo, eu quero dar uma dica de um livro que tem tudo a ver com esse assunto, que chama Oportunidades Disfarçadas. O autor é Carlos Domingo. Eu dei uma folheada nesse livro ontem, inclusive, e ele tem muitas coisas interessantes. Então, assim, ele fala de oportunidades disfarçadas, tanto para pessoas, para empresários que têm problemas com as suas empresas, como reerguer as empresas depois de um problema financeiro ou uma crise, mas fala também de oportunidades que às vezes aparecem através de problemas pessoais, através de sofrimentos. Então, é um livro que dá essa amplitude aí para o leitor fazer várias reflexões, interpretações e chegar às suas próprias conclusões também. Pessoal, o vídeo de hoje, então, é apenas essa dica, na verdade, de como lidar com situações inesperadas, com situações problemáticas, com problemas que às vezes aparecem no nosso caminho sem a gente estar esperando, e também passar essa dica de leitura para vocês, tá? O nome do livro é Oportunidades Disfarçadas e o autor é Carlos Domingo. Pessoal, beijo grande e até a próxima!